A Primeira Guerra Mundial já havia transformado a Europa em um gigantesco campo de batalha. No fronte ocidental, a Alemanha decide lançar uma ofensiva mortal contra a França. Seu objetivo não era apenas conquistar território, mas algo ainda mais ousado: fazer com que o exército francês sangrasse até a morte. O palco escolhido para essa estratégia brutal foi Verdun, uma cidade fortificada no nordeste da França. O que começou como uma ofensiva planejada para durar algumas semanas, se transformou em uma das batalhas mais longas e destrutivas da história. Durante 10 meses, centenas de milhares de soldados foram esmagados em um verdadeiro moedor de carne. Nesse vídeo, vamos entender por que a Batalha de Verdun se tornou um dos maiores símbolos da Primeira Guerra Mundial e como ela mudou o curso do conflito. A Primeira Guerra Mundial já estava em seu segundo ano. Depois do fracasso do plano alemão de conquistar Paris rapidamente em 1914, o fronte ocidental se estabilizou em uma guerra de trincheiras. Milhões de homens estavam enterrados em buracos lamacentos, separados apenas por alguns metros da chamada Terra de Ninguém. Em 1915, tanto os alemães quanto os aliados tentaram várias ofensivas para romper o impasse, mas todas falharam. A guerra estava se tornando uma disputa de resistência. Quem conseguiria suportar mais tempo antes de colapsar? Foi nesse cenário que o chefe do Estado-Maior alemão, Erich von Falkenhayn, decidiu mudar de estratégia. Em vez de buscar uma vitória rápida, ele planejou uma batalha de desgaste. Seu alvo, Verdun. Verdun não era apenas uma cidade, era um símbolo da resistência francesa. Historicamente, era um ponto de defesa crucial contra invasões vindas do leste. Além disso, a cidade era cercada por um complexo sistema de fortificações construído décadas antes da guerra. Falkenhayn acreditava que os franceses nunca aceitariam perder Verdun. Assim, ao atacar a cidade, ele forçaria os franceses a enviar tropas continuamente para defendê-la. Seu objetivo não era necessariamente tomar Verdun, mas sim forçar a França a se desgastar até o colapso. A força da França será drenada como um corpo sangrando até a morte. Os alemães reuniram quase 1.200 peças de artilharia e 140 mil homens para o ataque. Os franceses, pegos de surpresa, tinham apenas 30 mil soldados para defender a área. A ofensiva começou em 21 de fevereiro de 1916. Às 7h15 da manhã, os alemães iniciaram um dos bombardeios mais intensos da história. Por 9 horas seguidas, eles despejaram milhões de projéteis sobre as posições francesas. O estrondo das explosões podia ser ouvido a mais de 150 quilômetros de distância. Quando a artilharia finalmente cessou, o cenário era apocalíptico. As trincheiras francesas tinham sido obliteradas. Os corpos dos soldados estavam espalhados por crateras gigantescas. A terra estava encharcada de sangue e lama. Era o momento da infantaria alemã avançar. Nos primeiros dias, os alemães progrediram rapidamente. Em 25 de fevereiro, eles capturaram o Forte Douaumont, a principal fortificação da região. O forte caiu quase sem resistência. Apenas 56 soldados franceses estavam lá, e a maioria foi pega de surpresa. A notícia foi um choque para a França. Perder Verdun seria um golpe fatal. O general francês Joseph Joffre, que até então subestimava a ofensiva alemã, finalmente percebeu a gravidade da situação. Ele colocou um novo comandante no setor, o general Philippe Pétain. Pétain reorganizou a defesa, garantindo que Verdun não cairia facilmente. Ele melhorou as linhas de suprimento, garantindo que 90% das tropas francesas no setor fossem rotacionadas regularmente para evitar o colapso por exaustão. Os alemães acreditavam que estavam próximos da vitória, mas subestimavam a resiliência francesa. A luta se tornou um pesadelo. O campo de batalha foi transformado em um inferno de lama, crateras e cadáveres. Entre março e julho, as colinas ao redor de Verdun viram alguns dos combates mais brutais da guerra. Locais como Le Mort-Homme e a Colina 304 foram atacados e contra-atacados dezenas de vezes. Nenhum dos lados conseguia manter uma posição por muito tempo. A vida nas trincheiras era insuportável. O fedor de corpos em decomposição, a fome, o cansaço e o medo constante tornavam Verdun um dos piores lugares para se estar. Os soldados chamavam a batalha de a máquina de moer carne. No meio do massacre, um novo fator mudou o curso da batalha. Em julho de 1916, britânicos e franceses lançaram a Batalha do Somme. Para os alemães, isso significou um problema. Eles precisariam deslocar tropas e artilharia para enfrentar esse novo ataque. Isso deu aos franceses a oportunidade de contra-atacar em Verdun. Em outubro, o general Charles Mangan lançou uma ofensiva devastadora. Em dezembro, os franceses reconquistaram Douaumont e Voix. A batalha finalmente terminou em 18 de dezembro de 1916.
Ao final da batalha, os números eram assombrosos. Cerca de 400 mil franceses e 350 mil alemães foram mortos ou feridos. Depois de 10 meses de luta, as linhas de frente praticamente não mudaram. Verdun se tornou um dos maiores símbolos da Primeira Guerra. Para os franceses, foi uma vitória duramente conquistada, mas a um custo devastador. Para os alemães, foi um erro estratégico caro que desgastou seu exército sem trazer ganhos significativos. Hoje, Verdun é lembrada como um dos maiores massacres da história. Um lembrete brutal de até onde a humanidade pode ir em nome da guerra. E você, já conhecia os detalhes dessa batalha? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais vídeos sobre história.